É isso aí, galera. Beleza? Então, tô aqui de novo, Fabiano, do plantão. E agora a gente vai fazer o fecho das duas últimas questões que eu deixei pra vocês aí de trigonometria. Então, como todo mundo já sabe, né? Nessa semana a gente vai fazer várias lives aí, exclusivamente aí pra vocês, né? Do cursinho do Objetivo. E é uma iniciativa do Plantão de Dúvidas, espero que vocês gostem. Aproveitem essas férias, quer dizer, vestibular não tem férias, né? Mas aproveitem essas férias aí pra deixar material em dia, tá bom? Estudar, fazer revisões, ver o que tem caído nos últimos anos. E a proposta da live de hoje foi basicamente aí ver o que tem caído mais de trigonometria e também relacionar aí com um assunto que logo mais vocês vão ter, que é movimento harmônico simples, tá bom? Então, aqui basicamente eu reforcei todos os conceitos de função trigonométrica, tá certo? E a gente fez bastante exercício, né? Fizemos bastante exercício. Para quem precisar aí da primeira parte da live de hoje, que foi de manhã, às 10 horas da manhã, a live gravada vai estar na plataforma, tá bom? Essa plataforma, fique bem claro que não tem vínculo nenhum com nenhum cursinho, tá bom? É uma iniciativa minha mesmo, de maneira a poder organizar todos os materiais, ok? E também vocês podem aí, né, eventualmente tirar dúvidas, colocando ali a sua mensagem nos comentários, por exemplo, do vídeo, ou vocês podem também entrar em contato comigo, né? Então, todos os links estão aí na plataforma para que vocês possam fazer o máximo proveito aí do estudo ao longo dessas férias aí e desses assuntos que a gente está tratando. Então, a live de hoje foi trigonometria, então fizemos bastante exercícios e deixei dois exercícios para vocês tentarem fazer, que são os últimos dois, né? O da Unifesp e o da FUVEST. Então, é de suma importância que vocês ou tenham assistido a primeira parte da live, ou pelo menos tenham tentado fazer as duas questões, tá bom? Essas duas questões aí são questões de função trigonométrica que realmente tem caído nos últimos anos, como vocês puderam ver, né? Puderam ver que tem caído aí no seu Enem, na verdade, tem caído no seu Enem 2019, Enem 2017, certo? FUVEST também tem caído bastante, tá? E aqui são as duas últimas questões, né? Unifesp 2018. Então, mais uma vez aí, espero que vocês tenham tentado fazer. Se você ainda não tentou, pausa o vídeo, tente fazer, passe por essa dificuldade, vamos dizer assim, né? Essa experiência de passar por por esses voltando, né, para pensar nos conceitos teóricos, os problemas que você poderia ter no meio da prova. Tente pensar como vestibulando, tá bom? E como sempre falo, né, aqui não é aula, as lives são exatamente para isso, para eu poder passar minha experiência para vocês, né, como vestibulando também. Então, pausa o vídeo aí se você tentou fazer, se você ainda não tentou fazer. E agora, se você tentou fazer, vou ler rapidamente o enunciado para que a gente possa iniciar a resolução, tá bom? Vamos lá. Unifesp 2018, hein? Prova escrita. Então pegue sua caneta, seu lápis aí e uma folha bem grande para você poder organizar direitinho as resoluções. Uma chapa regular metálica de área igual a... Então, tá vendo? Ele deu a área, né? 8,132 metros quadrados. Passa por uma máquina que a transforma, sem nenhuma perda de material, em uma telha ondulada. A figura mostra a telha em perspectiva. Perspectiva, olhando em 3 dimensões aí, né? Meio de ladinho assim. Então perceba que ele deu algumas medidas, né? Ó, 4 metros, uma das dimensões, outra dimensão 195 centímetros. Tome cuidado com as unidades, né? Só de ver aí já tem que transformar algumas coisas aí, né? Provavelmente. Né? Perceba que ele deu a área também, né? 8,132 metros quadrados, hein? Preste bastante atenção. Vamos lá. A curva que liga os pontos A e B na borda da telha é uma senoide. Olha só, é uma senoide, né? Tema da live de hoje. Considerando o sistema de coordenadas ortogonais, XY, certo? Ortogonal, faz um ângulo de 90 graus, com a origem A e de forma que as coordenadas de B em centímetros sejam, olha lá, 195,0, ou seja, quando x vale 195, vou aumentar um pouquinho aqui na tela, talvez esteja muito pequeno,
Então, quando o x vale 195, o y vale 0, tá bom? Então, se a gente for representar essa telha olhando de ladinho mesmo, né? Nós conseguimos aí observar uma senoide, tá vendo? Em que o ponto inicial é o ponto 00 e o ponto B, né? O ponto A é o 00 e o ponto B é o 195, 0. Deu pra perceber aí, né? Tranquilamente, né? Isso que ele tá falando. Então a senoide vai apresentar essa configuração aí, esse desenho. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver o que ele pede. Item A. Calcule o comprimento da senoide indicada no gráfico do ponto A até o ponto B. Tudo bem? Do ponto A até o ponto B. E no item B, B de bola, determine a expressão, olha só, a expressão da função cujo gráfico no sistema de coordenadas é a senoide de A até B. Aí ele também fala assim, ó, determine o conjunto domínio, conjunto imagem, o período da função, todas as coisas que a gente viu na live de hoje, certo? Então, perceba direitinho aí as unidades, né, os valores, né, ó. Tá vendo que é 4 metros, 195 centímetros de A até B. Você tem ainda 4 centímetros aqui, né? Tipo, parece que é uma altura, né? Ponta a ponta ali, 4 centímetros. E a área total dessa telha aqui, ó, vale 8,132 metros quadrados. Beleza? Então, item A. Qual que era a pergunta do item A? Quanto que vale a distância do A até o B esticadinho, hein? Então, imagina a placa, chapa de metal esticadinha. Quanto que vale a área? Então ele já deu aí algumas informações, né? Perdão, quanto que vale a dimensão, né? Quanto vale a distância de A até B. Então ele já deu alguns valores. A área da chapa vale 8,132 metros quadrados. Um dos comprimentos vale 4 metros. Não é verdade? E aí você consegue achar qual é o comprimento total do ponto A até o B. Esse é o item A. Então, se você ainda não tentou, pausa o vídeo e tente fazer aí o item A para logo em seguida a gente fazer o item B, beleza? Vamos lá, dá alguns segundinhos aí pra você fazer, eu pauso o vídeo aí, tá? Então, vamos lá. Espero que você já tenha tentado fazer. Então, o item A é o seguinte. Se você falar que Czinho, pode ser X também, não tem problema, é o comprimento da senoide em metros, do ponto A até o B, então, basicamente o que é, né? Base vezes altura, ou se você preferir o C, ou o seu X aqui, que é o comprimento, vezes 4, tem que dar 8,132 metros quadrados, certo? Então, 4 vezes x, que é a área de um retângulo, né? É igual a 8,132 metros quadrados. Então, o x, ou o c, tanto faz, aí que alguém tem que escolher aí, né? Vai ser a divisão entre 8,132 dividido por 4, que dá 2,033. Então, perceba que o item A sempre o item A é um item um pouquinho mais tranquilo, né? Um pouquinho mais fácil. Agora, vamos para o item B. No item B, ele falou para determinar a função que representa essa senoide. E também, ó, a gente vai ter que anotar quem que é a amplitude, quem que é a frequência, o ômega, né? Vocês lembram de como é que faz isso? Então, a sua função, como é que era mesmo a cara da função? F de x é igual a vezes cosseno, ou seno, tanto faz. Aí, nesse caso, é uma senoide, né? Então, pode considerar como seno. Então, A vezes seno de, lá dentro do parênteses, ômega vezes x, ou ômega vezes t, tanto faz, né? Se você pensar no eixo x é x, se for ao longo do tempo é t, então é ômega vezes x, mais uma fase inicial e fecha, né? Fase inicial era aquele deslocamento inicial, né? Aqui nesse caso, como o gráfico começa no ponto 00, você pode falar que a fase inicial é 0 mesmo, né? Então o seno, né, a senoide sempre começa no ponto 00, então você pode desconsiderar aquele φ0, né, fase inicial. Então a sua relação vai ficar A vezes seno de, lá dentro, ômega vezes x. E você lembra como é que calcula o A, a amplitude? E você lembra como é que calcula o ômega, a frequência angular? Então, alguns segundos aí, ou se você preferir pausar o vídeo, tá bom? E basicamente você vai fazer análise, né, desse gráfico aí, tá bom? Vamos lá, então, espero que você tenha tentado fazer aí. Vamos pro item B agora. Então, no item B, perceba que o seu gráfico, o seu desenho é esse, né? No item B de bola. Então, a função é o A, seno de ômega vezes x, ou K vezes x, tanto faz.
em que o K a gente lembra que era a frequência, na verdade tem tudo a ver com a velocidade angular, lembra do movimento harmônico simples? Então o K na verdade é 2π sobre período. E o que é o período? O período nada mais é, né, do que o tamanho aí de um pedaço que se repete, né? Então esse é o período, tudo bem? Período de uma onda, lembra? De crista a crista, né? Ou de vale até vale, ou se a gente pegar os padrõezinhos, a gente pode considerar aí como um período. Então vamos lá, para encontrar o A, perceba que, né, esse gráfico aqui, ó, lembra que a altura, né, da telha aí era de 4 centímetros, né? 4 centímetros, né? De menos 2 até 2, 4 centímetros. Então quer dizer que o Azinho vale 2. Faz sentido, né? Bom, é tranquilo. A gente já viu em aula isso, né? Agora, para achar o K, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que contar quantas ondinhas tem aqui até os 195 centímetros, né? Então, tenta contar aí comigo, ó. Você vai ter uma ondinha completa, 2 ondinhas completas, 3 ondinhas completas, 4, 5 e 6. Então são 6 períodos, né? 6 pedaços de onda que se repetem e a distância total é 195 centímetros. Então vamos calcular o quê? Vamos calcular o tamanho dela, né? Que é o período. Tá bom? Então, basicamente, o que é? Dividir, né, o 195 por 6 partes. 195 dividido por 6, certo? Que vai dar um valor aí, que provavelmente você já anotou. E isso é o 2π sobre o período da onda, né? 2π sobre K. Tudo bem? Essa é a relação do período ou a distância. A gente já viu isso bastante na aula, né? Então 195 dividido por 6 igual a 2π dividido por K. Então K multiplica em cruz, isola, vai ser 4π sobre 65. Tudo bem? Bom, tranquilo, né? Acho que aqui não tem muito problema essa primeira questão aí da Unifesp. Mas é muito importante vocês estudarem aí, aproveitar essas férias para fazer a recapitulação desse assunto. Então vamos ver como é que ficou o gabarito aí, né? Ficou mais ou menos assim, ó. Portanto, a função é 2 vezes seno de 4π vezes x sobre 65. Para ter total certeza, né? O que vocês vão fazer na prova? Faz a prova real. Coloca o x valendo 65 aqui dentro, né? Coloca o x valendo 195 e vê se vai dar 0. Tá bom? Ok? Isso é fazer prova real na prova, né? No seu vestibular aí, pra ver se tá tudo certinho. Aí ele pedia pra gente calcular, pra gente explicar, né? Qual que é o domínio da função, conjunto imagem, né? Então, o domínio da função, o x vai de 0 até 195. Faz todo sentido, né? Porque é o tamanho aí da telha. Conjunto imagem, do menos 2 até o 2. Certo? Menos 2 até 2. E o período da função é aquele tesão ali, né? Faz 2π sobre período, né? Então, 65 sobre 2. Tudo bem? Acho que, ver se tem alguma dúvida. Qualquer probleminha aí, eu quero que vocês mandem mensagem. Ok? E vamos continuar, né? Vamos continuar fazendo as próximas questões. 65 sobre 2 porque é o 195 dividido por 6, né? Se você simplificar por 3 em cima por 3 embaixo, vai dar 65 sobre 2. Nunca esqueçam de fazer o que? Simplificações, tá bom? Simplifique essas frações aí. Muito bem, então essa foi a questão número 4 da Unifesp. E agora a gente vai para a última questão da leve de hoje, de trigonometria, que é a questão da FUVEST 2021. Olha só, hein? Todas as questões aqui desse material saíram do forno, então são bem atuais mesmo. Eu não sei se vocês já fizeram isso em aulas ou nos simulados, mas se vocês ainda não fizeram, é de extrema importância vocês tentarem fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos ler rapidamente aqui, ó. FUVEST 2021. Considere essa função dada por f de x igual a p mais q cosseno de, aí lá dentro tem um rx menos s, em que p, q, r e s são números reais e o cosseno é calculado sobre valores em radianos. Muito bem. Perceba aqui, né, que é bem análogo ao que a gente já estudou, certo? O P é o termo independente, né? O Q, o que era o Q mesmo? Aqui, ó, que está multiplicando. Vai lembrando aí, tá? O R é o valor que está multiplicando o X. O S, que era isso mesmo? Então, eu vou querer aí que você pause o vídeo, se for necessário,
ou pense em alguns segundos, o que representa cada uma dessas constantes aí? A analogia com o que a gente viu hoje, né? O que é o P, o que é o Q aqui, o que é o R, tá bom? Vamos lá, alguns segundinhos para você pensar, se for necessário após o vídeo. Beleza? Muito bem, então, revisando aqui, o P é o termo independente, é o valor que faz com que o gráfico suba ou desça. Lembrou? Termo independente, tá bom? Então, ele vai mexer na ordenada, né? O Q, que é o valor que está multiplicando a função, ela é a amplitude, certo? Então, quando você tem um gráfico, a amplitude vai ser do ponto interior, né, o meio dele, até o ponto mais alto, ou até o ponto mínimo, né? Se você preferir, pode pegar do menor valor até o maior valor da função, dividir por 2, e você tem esse valor de Q, tá bom? Q de queijo, né? Quem que é o R? O R é aquela frequência, né, frequência angular, que é 2π sobre período, tá bom? Tem a ver com o tamanho, né, da onda, tem tudo a ver também com o que a gente viu agora, né, no exercício anterior. E o S é a fase inicial, lembra? Aquele φ0, lembra? Na live. É a fase inicial, é o deslocamento inicial no eixo X, né? Então, se por exemplo o S valer π, quer dizer que ele está defasado de 180 graus, né? Então o gráfico ele vai começar um pouquinho mais defasado ali de um ângulo de 180 graus. Tudo bem? Então menos π quer dizer que ele andou para frente, né? De 180 graus. Se fosse mais π, seria para trás 180 graus, né? Então lembra que aqui é um valor que, se for positivo, o gráfico anda para trás, se for negativo, o gráfico vai andar para frente. Deu para lembrar? Bom, espero que sim, né? Claro, qualquer dúvida aí coloque nos comentários e, como vocês já sabem me contactar, então fica fácil, né? Muito bem. E vamos lá, né? O que ele pede aí, ó? De acordo com essa função aí, item A. Qual é o valor máximo da função f para o caso em que o P, o Q, o R e o S valendo 1? Então substitui 1 ali dentro, né? Número 1 ali dentro. E tenta moldar a função, né? Tenta desenhar um pouquinho a função na sua cabeça. Ou faça aí no seu cantinho da folha. Beleza? E aí você consegue aí descobrir qual que é o valor máximo da função. Item B de bola. Quais são os valores do período e da amplitude de f? Olha só, período e amplitude de f. Para um caso aqui, o P vale menos 1, o Q vale 2, o R é π, e o S é igual a 0. Então, quero que vocês aí tentem fazer o item A e B, tá? Então, pausa o vídeo, tentem fazer. Qualquer dúvida, como já disse, coloca no comentário, mas é muito importante que vocês tentem fazer sozinhos. Exatas estuda-se sozinho, exatas não se estuda em aula, né? A aula é para você pegar conceito. De resto, você tem que treinar sozinho. Para você ficar bom em exatas, bom em matemática e física, tem que sentar na cadeira direitinho, tá bom? Pega uma folha bem organizada, folha limpa, lápis, caneta, todo o material necessário e fazer sozinhos, para depois conferir. Então vamos lá, pausa o vídeo aí e tente fazer aí o item A e o item B. Dá alguns segundinhos aí para você pausar o vídeo. Beleza? Então acho que foi, espero que você tenha conseguido fazer. Eu acho, na minha opinião, que o item A e B, eu acho que não é tão complicado assim. Se você assistiu a live de hoje, com certeza é muito mais fácil do que parece, tá bom? Mas se você não tem os conceitos, aí fica difícil mesmo, né? Qual que é o conceito mesmo aí da matéria? O P é o termo dependente, é quanto ele vai deslocar no eixo Y. O Q aí é a amplitude, né, da onda ou da senoide. E o R tem a ver com a frequência angular, né? 2π sobre período. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver como é que ficou aí o seu item A. Espero que você tenha feito aí. Vamos conferir. O item A vai ficar assim, ó. A sua função está aqui. P mais Q vezes cosseno de Rx menos S. Quando você colocar o P igual a Q, que é igual a R, que é igual a tudo valendo 1, a sua função vai ficar 1 mais cosseno de x menos 1, certo? 1 mais cosseno de x menos 1. Muito bem. E agora, como é que você descobre quanto que vale a amplitude, né? O valor máximo da função. Ele não pediu o valor mínimo não, mas só o valor máximo. E aí? O que você percebe aqui?
Muito bem, né? Então, o cosseno sozinho é uma função limitada de menos 1 até 1, né? O cosseno vai de menos 1 até 1. Quando você soma uma unidade, tá vendo o termo independente? 1 mais e essa função, toda essa função ela se desloca de uma unidade para cima. Lembrou? Toda essa função desloca de uma unidade para cima. Então, antes era de menos 1 até 1, se deslocou de uma unidade para cima, vai de 0 até 2. Ou seja, o valor máximo da função vale 2. Beleza? Show? Muito bem, espero que você tenha conseguido aí fazer, né? E, opa, muito bem. Então vamos ver aqui que a nossa função aí, ó, vai agora de 0 até 2. Então o valor máximo vale 2. Beleza? Ah, mas Fabiano, eu tenho dúvida, ainda não entendi muito bem. Vamos lá no nosso Desmos. Vocês já conhecem muito bem o famoso Desmos, né? Quem que é o Desmos? Desmos é um aplicativo, software web aí, que em vez, né, da gente usar o celular só para ficar em rede social, baixa esse aplicativo, tá bom? Desmos, que chama. Calculadora gráfica, que a gente pode construir os gráficos. Então, f de x, eu vou colocar seno de x. Bom, então tá aqui, ó, a sua funçãozinha seno de x, que já é muito bem conhecida. Ela vai de 0 até 2π, certo? É a função seno. A função cosseno, ela vai ser o que, né? Cosseno de x. Perceba que a cosseno de x está em azul. E a defasagem, ou seja, a diferença aí no eixo x, né, entre as duas é de 90 graus, né? Faz todo sentido do mundo, ó. Π sobre 2, certo? Isso eu expliquei na live, né? Agora, vamos ver. Vou apagar seno. O que acontece se eu colocar 1 mais cosseno? Vamos ver isso? Então, por enquanto a função ela é limitada de menos 1 até 1. Perceba aí direitinho, ó. Vai de menos 1 até 1. Se eu colocar uma nova função assim, ó, 1 mais cosseno, olha só, em verde, a função agora ela vai de 0 até 2, certo? De 0 até 2. Lembre-se que o termo independente, aqui ó, vou colocar um valor Czinho qualquer, o termo independente é aquele que é responsável por mexer no eixo Y, né? Tá bom? Na verdade, mexe na ordenada da função, tá? Legal. Ah, mas tem um x menos alguma coisa aqui, né? Tá, isso daqui não vai influenciar, né? Porque lembra da defasagem do cosseno para o seno? Então, se eu colocar assim, ó, um cosseno de x menos 1, a função é a mesma. A única diferença é que ela vai estar deslocada um pouquinho no eixo x, né? Mas não no eixo y. No eixo y é o termo independente. Beleza? Fechamos o item A. Agora vamos lá tentar fazer o item B de bola. No item B, basicamente é a mesma coisa, só que você vai substituir outros valores para as constantes, né? Então o P vale menos 1, o Q vale 2, o R vale π e o S vale 0. O S vale 0. Então você tem a seguinte função, f de x igual a menos 1 mais 2 cosseno de π vezes x. E aqui eu queria muito, se fosse possível aí, né? Você pega a sua régua, bonitinho, tá na hora de comprar régua aí, se você ainda não tem. Faz aí o eixo x, eixo y, tá bom? Desenha aí na sua folha o gráfico da função de cosseno, que é a função original, a função purinha ali, f de x igual a cosseno de x, ok? E depois, logo em seguida, tente desenhar essa função, f de x igual a menos 1 mais 2 cosseno de π vezes x. Muito importante você tentar fazer, porque pode ser que ele peça, né? O vestibular peça aí na sua prova, já que tem caído bastante. Você que vai fazer Unifesp, Fulvestre, Unicamp, provas que tem segunda fase, né? Questão escrita. Então, tente fazer. Caso você tenha dúvidas de como desenhar, de como fazer uma prova escrita, tira a foto aí da sua resolução e mande para mim, tá bom? Pode mandar no meu WhatsApp, pode mandar no link que eu vou deixar, tá disponível lá na plataforma, tá bom? Manda para mim que eu te ajudo, vou sempre corrigir, né? Dando os pontos, melhorando aí as suas resoluções. Então, tente desenhar aí, espero que você, né, tentou aí, pausando o vídeo. E vamos conferir agora, eu vou fazer, claro, vou usar a calculadora gráfica aqui, que é muito mais rápido, né? Mas perceba o seguinte, ó, que menos 1 mais 2 cosseno de π vezes x, esse menos 1 vai fazer com que o gráfico suba ou desça, né? Nesse caso vai descer de uma unidade.
Esse 2 aqui, ó, 2 vezes cosseno, ele vai mexer na amplitude, né? Ela vai ficar um pouco mais, um pouco maior, né? Então ela vai aumentar a amplitude aí, uma onda maior, certo? E o π tem a ver com o quê? A frequência, né, da onda. Então lembra que o ômega é igual a 2π sobre período. Ômega é igual a 2π sobre período. Quem que é o ômega aí? O ômega é o próprio π, né? Que é o valor de R. Aí você tem um período da onda, que é o quanto ele vai achatar ou quanto ele vai alargar, não é verdade? Bom, então sabendo tudo isso, né? Se você já calculou quanto que vale aí os valores de período, da amplitude, vamos ver primeiro quais são esses valores para depois montar um gráfico. Vamos lá? Então, primeira coisa, né? Para calcular o período, é 2π sobre π, né? 2π sobre π, por que o π, né? É o R, né? 2π sobre período, então vale 2. Tudo bem? Ômega é igual a 2π sobre período, né? Lembra? Legal. Aí depois, se você quiser a relação aí de qual são os valores, né? O valor mínimo e o valor máximo, pega esse valor de 2, que é a amplitude dele, né? Da função, tudo bem? E então a função vai de menos 3 até 1, por quê? De menos 3 até 1. Como a função ela tem um menos 1, ou seja, deslocou no eixo y para baixo, então em vez dele ir do menos 2 até o 2, deslocou de uma unidade para baixo, então vai do menos 3 até o 1, certo? Do menos 3 até 1. E é só isso, né? Vamos ver como é que fica então, montando o gráfico? Então vai ficar assim, ó. O gráfico de cosseno de x está aqui, é o azulzinho. E a sua função, que aí está na questão, era menos 1 mais 2 cosseno de π vezes x, certo? Cadê meu π? Tá aqui, ó, πzinho, π, x. Prontinho. Vamos ver o que aconteceu com a função. Olha só que bacana, ó. Dá pra chegar aí, né? Então, ó, a função em verde, né? Perceba que a função em verde, ela tá num ponto mínimo de menos 3, né? Então, o y mínimo vale menos 3, o y máximo vale 1. Por quê? Porque esse menos 1 aqui, ó, ele fez com que o gráfico da função se deslocasse no eixo y, tá bom? O que esse 2 está fazendo, esse número 2? Amplitude, né? Então, o cosseno ele era de menos 1 até 1, se você coloca um 2 na frente, vai de menos 2 até 2, certo? Então, dobrou, né, a amplitude. Então, de menos 2 até 2, só que deslocou de menos uma unidade para baixo, então, deslocou para baixo, então vai ficar do menos 3 até 1. Esse π aqui tem a ver com a frequência, né? Tá bom? Frequência da onda. Ou seja, ômega é igual a 2π sobre período, 2π sobre período é igual a π. Então você descobre que o período vale 2. Então, olha só que bacana, né? O período vale 2. Então, cada padrãozinho desse, ó, vai de 0 até 2. Tá vendo? Ó? De 0 até 2, depois de 2 até o 4, 4 até o 6, 6 até o 8. Bacana. Então, se você precisar aí, pode pausar o vídeo para tirar um print screen disso daqui. E como eu te disse, né, seria muito legal, muito bacana se você desenhasse essa função aí na sua folhinha. E sempre que necessário aí, pode mandar as dúvidas para mim, tá bom? No WhatsApp aí. Beleza? Então, item A e item B, acho que tudo tranquilo. O gráfico ele não pediu, mas tenta fazer aí, acho que é legal. E vamos pro item C. O item C, ele pede o seguinte, ó, determine agora os valores de PQRS desse gráfico aí. Entendeu? Deixa eu voltar aqui, ó, no gráfico da prova. Então, determine o valor de PQRS nesse gráfico aqui, ó. Bom, agora que, nessa altura do campeonato, agora que a gente já fez a live, já estudamos bastante, então tenta ver aí, tenta fazer o item C, tá bom? Pra fechar a aula de hoje, né? O dia de hoje com chave de ouro. Vamos lá, pausa o vídeo, tenta fazer o item C. A dica, sempre tem uma dica, né? A dica é o seguinte, eu começo por onde? Eu começo olhando primeiro o eixo Y, para ver quanto ele se deslocou no eixo Y. Então é só traçar uma reta média aí, né? Ou se você preferir, pega o valor mínimo, o valor máximo, soma e divide por 2. Aí você tem onde está o P, né, no caso, que é o termo independente. Depois você encontra a amplitude da onda, né, que é da reta P
até o ponto máximo, certo? Depois você encontra a frequência da onda. Para você descobrir a frequência da onda, você pega quanto que vale o período dela, né, o tamanho dela, e substitui na relação ômega, frequência angular, no caso, né, ômega, né, velocidade angular, 2π sobre período, substitui o tzão do período pelo tamanho, tá bom? Aí você tem o valor de R, né? É o valor de R, então o R é igual a 2π sobre tzão, o tzão é esse tamanho aí. E por último a defasagem, que é o S, você pode pegar qualquer pontinho, né, do gráfico e substituir na sua função que você obteve no início, tá bom? É uma ideia, né? Então vamos lá, tem um novo desenho aqui para que fique um pouquinho mais fácil de vocês enxergarem, né? Então tá aqui, ó, esse desenho, tá? Perceba aí que ele vai do menos 2 até o 3, né? Do menos 2 até o 3, esse é o novo gráfico. Então quanto que vale o P? O P, que é o termo independente, era P, né? Ele... Deixa eu ver se era P mesmo. A função... era P. Então a função aqui é o P mais Q cosseno de Rx menos S. Vamos ter que descobrir quem que é o P, quem que é o Q, quem que é o R, quem que é o S. O P é o termo independente, você pega os extremos, né, do menos 2 até o 3, soma e divide por 2. Então menos 2 mais 3 dá 1, 1 dividido por 2 dá meio. Então quer dizer que esse gráfico está deslocado de meia unidade, né, meio para cima. Que mais? Amplitude, né? Você vai do meio até 3. Então se eu subtrair, né, 3 menos meio, você tem a amplitude da onda. A frequência, o R, você pega o período, né, da sua função aí. Então aqui está destacado, né, que o período da função vai do menos meio até 3,5. Aqui, né? Menos meio até 3,5, você tem 4. Ou é só contar, né, os quadradinhos, né? São 8 quadradinhos. Como cada quadradinho é metade, então vale 4, né? O período é de 4 unidades aí. Coloca na formuleta, né? 2π sobre 4, né? O tzão vale 4, 2π sobre 4 vai dar π sobre 2, que é o valor de R. E vai faltar só o valor de S, né? Beleza? Então, acho que, vamos lá, tenta pausar o vídeo aí se você não fez, que agora eu vou passar aí a resolução aí pra você que fez aí. Então, se você fez, parabéns, né? Vamos lá. Como é que vai ficar então a continuação? A formuleta que a gente já conhece, o ômega é 2π sobre período, né, da parte teórica. Quem que é o ômega aí? Quem faz o papel do ômega é o R, né? É o termo que multiplica o x, né? Que modifica o domínio da função. Então o R é igual a 2π sobre 4, né? 4 é o tzão. Então o R vai ser π sobre 2, tá bem? O P, que é o termo dependente, vale meio, né? Então a sua função é deslocada de meio para cima. Como é que fazia mesmo? É do menos 2 até o 3, soma e divide por 2. Menos 2 mais 3 dá 1, 1 dividido por 2 dá meio, né? Então é como se fosse uma reta aí cortando aqui, né? Essa horizontal, quando o y vale meio. E aí por último o Q, que é a amplitude, você pega e subtrai, né? Do 3 menos meio, 3 menos meio dá 5 sobre 2. Beleza? Muito bem, hein? Sensacional, pessoal. Parabéns aí para você que conseguiu. Como eu disse aí, não é uma matéria muito fácil, né? Então acho que, espero que vocês tenham feito bom proveito, né? Esteja fazendo bom proveito das lives. Só que falta uma coisa, falta o valor de S. Como é que você calcula o valor de S? Tempinho aí para vocês pensarem, eu já comentei aí, né, na resolução, como é que você pensaria. Tenta pensar aí como é que você acha o valor de S, para finalizar aí a questão. Pausa o vídeo aí se for necessário. Bom, espero que você tenha conseguido aí pensar em alguma coisa, né? Então, você pode substituir os valores na função e depois pegar um pontinho qualquer aí do gráfico, né? Para substituir e achar o valor de S, tá bom? Então, vamos lá. Substituindo os valores no gráfico, ó, a sua função vai ficar f de x igual a meio mais 5 sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2x menos S. Falta achar esse S, né? Então, um pontinho aí legal, qual que é? Tem vários, né? Tem vários pontos aí do gráfico. Pode ser, por exemplo... Tá meio difícil de encontrar algum valor aí. Deixa eu pegar o gráfico original. Vamos pegar o gráfico original ali. O gráfico original,
achar um pontinho bacana aí pra gente escolher para substituir. Deixa eu aumentar bastante aqui, pronto. Acha um valor legal aí, um pontinho bem definido, né? Um pontinho bem definido, valor de x e valor de y. Achou? Vamos ver, um ponto bem bacana. E aí, quem que achou aí? Espero que você tenha encontrado, ó, um ponto bem legal, ó. Esse aqui de cima, né, ó. Tá vendo, ó? Y valendo 3, quando x vale quanto, ó? 1, 2, metade aqui, né? Então, 1,5, né? 3 sobre 2, né? 1,5, 3. Então, quando x vale 1,5, o y vale 3. Esse é um excelente ponto, né? Um ponto bem definido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse pontinho lá na função e depois encontrar o valor de s. Simples assim, né? Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Tcharam. Então, temos aí a função bonitona. Essa daqui, né? F de x é igual a meio mais 5 sobre 2, cosseno de π sobre 2x menos s. Substitua aí, quando o x vale 3 sobre 2, o y vale 3, né? Assim, né? Como a f de 3 sobre 2 é igual a 3, substitui o valor. Vai ficar 3 é igual a meio mais 5 sobre 2, cosseno de π sobre 2 vezes 3 sobre 2, que é o valor de x, menos s. Beleza? E agora aí, tenta terminar a questão. Vamos lá. Tente fazer aí. Só para vocês terem uma boa noção de como é que... quanto tempo vocês deveriam demorar, né, por questão na prova. Acredito que o da Unifesp, uns 10 minutinhos aí, acho que é tranquilo, né? Já que você vai ganhar bastante tempo fazendo biologia, que você vai gabaritar, química, que você vai gabaritar também, vai fazer rapidinho. Essa aqui da FUVEST acho que é um pouquinho mais demorada, talvez. Claro que, como eu disse, né, sem contexto teórico, né, sem teoria, eu acho que é meio difícil de fazer esse assunto. Mas com teoria fica bem mais fácil, né? E vamos lá, tenta fazer aí. Espero que você tenha completado. Passa o meio para lá subtraindo, né? Passa o meio para lá subtraindo. Então 3 menos meio vai dar 5 sobre 2 também, né? Interessante, ó. Vai dar 5 sobre 2 igual a 5 sobre 2. Cosseno de π sobre 2 vezes 3 sobre 2 menos s. Simplifica, né? Tá multiplicando, simplifica dos dois lados. Então temos que o cosseno, né, de 3π sobre 4. Já multipliquei ali, né? π sobre 2 vezes 3 sobre 2 é 3π sobre 4 ali dentro. Menos s igual a 1. Né? Por que é 1? Porque simplifica 5 sobre 2 com 5 sobre 2, vai dar 1. E agora, olha para o seu círculo trigonométrico e fala para mim, qual que é o valor em que o cosseno vale 1? O valor em que o cosseno vale 1, o primeiro deles, né? O primeiro deles é o 0, né? Tudo bem? Qual o valor cujo cosseno vale 1? 0. Portanto, 3π sobre 4 menos s é igual a 0 e isola o s. Beleza? Então s vai ser 3π sobre 4. Muito bem. Então, finalizando aí, ó, qual que é a resposta desse item C? Resposta do item C, tá aqui, ó. O R vale π sobre 2, o P vale meio, o Q vale 5 sobre 2 e o S vale 3π sobre 4. E aí, né, pessoal, agora que a gente já terminou o exercício, aproveite aí e vá no Desmos, tá bom? E tente montar esse gráfico, tente montar essa função. Então, baixa aí o aplicativo, ou se você preferir, entra no Desmos, desmos.com, tá bom? A nossa calculadora gráfica, né? Ok? É uma calculadora gráfica, procura aí no Google, clica nele, né? E tente montar essa função. Depois, tira uma foto e manda pra mim. Beleza? Então, finalizamos então a nossa live de hoje. Tudo que faltou já está completo, certo? Agora eu queria que vocês colocassem aí nos comentários o que você está achando das lives, o que você achou dessas questões, a questão da Unifesp, se você achou fácil, médio, difícil, a questão da FUVEST que a gente acabou de fazer, fácil, médio, difícil. Escreva aí pra gente, tá bom? E vocês já têm o calendário, né? Então, fique à vontade, chame seus amigos, participem das lives, aproveitem o máximo aí nessas férias, né? Entre aspas, férias, porque vamos ter
além de lives de física e matemática, vai ter de história, de geografia, tá bom? De biologia, legal? E aí, hoje mais tarde, né? Hoje estamos no dia 12 de julho, tá? Então, eu vou estar mandando esse vídeo gravado aqui para vocês às 19 horas, porém, às 20 horas, 20h30, né? Se preparem que vamos ter também uma live de estática com o professor Rodrigues. Beleza? Então é isso aí, galera. Bons estudos e qualquer dúvida, problema, sugestões, reclamações, coloca nos comentários ou mande mensagem pra mim. É isso aí.